resumir tudo nisso que eu fiz aqui agora, explicar isso, eu me daria muito satisfeito. Pode mudar. Mas o que nós estamos vendo aí começa com uma história de muitos anos. Começa com esse som. Vai ser uma flauta pré-histórica tocada por 3 furos e o som de um treinado em cima de uma flauta construída com um osso de mamute. Então, quando esse luthier criou essa flauta, ele talvez estivesse dando o início desse processo evolutivo que nós estamos vivendo aqui agora. E eu gostaria de começar falando sobre um conceito muito importante, que é o conceito de loteria digital. Então, o que é a loteria digital? Também com o nosso Mozart digitalizado aí, que criou os algoritmos, que criou as sinfonias, mas hoje com o seu fone de ouvido. A loteria digital nada mais é do que continuar esse processo que começou com essa flauta até os dias de hoje, construir esse instrumento que o Tucci construiu para nós. Ou seja, é fazer a conexão entre esse mundo das máquinas através da mediação tanto do computador, como nós vamos ver, tanto de máquinas como robôs, e inclusive usando a mediação dos próprios sinais cerebrais humanos. Como o quê? Como um mecanismo de construção de diversidade, avaliação e mediação, como também já foi colocado. Eu não sei o que está seguindo. Bom, então, vamos ver um pouquinho dessa mediação. Tocando instrumentos que, em sua constituição, instrumentos tradicionais, mediados por instrumentos de percussão. O tapete interativo, mandando sinais para o computador mandando sinais para o piano, que toca, cria sinais do próprio computador, sem. E finalmente a interação dos 3 músicos. Vocês estão ouvindo o piano de fundo. Esse piano está sendo tocado pelos sensores que estão nas barreiras dos músicos. Bom, e o que nos resta aqui agora é fazer algumas colocações. No primeiro momento, nós vimos uma máquina que teria o controle humano através de um algoritmo de síntese. Todo o instrumento musical tem no seu corpo um sistema generativo, um sistema de geração de sinais, que nós construímos e conseguimos construir há vários séculos, através de materiais e de outras coisas diferentes. Hoje nós podemos construir esses instrumentos no corpo do computador. E esses instrumentos do corpo do computador passam a fazer parte do nosso dia a dia, para nós podermos manipular e controlarmos da melhor forma. Agora, o que a gente queria mostrar também a possibilidade de que esses instrumentos possam ser também mediados ou controlados por máquinas, como os robôs, onde essa mediação, em primeiro momento, que foi feito pelo homem, como eu fiz agora, tocando um instrumento criado pelo Tucci, possa ser feita também pela interação entre o computador e o seu sistema de mediação criativa, nesse caso usando computação evolutiva. Então, dessa experiência nasceu o Robôs de 1998, no qual uma máquina, conversando com o computador através de um algoritmo evolutivo, cria trajetórias sonoras. E nós fizemos um trabalho muito bacana em 2009, junto com a Arteiros Moroni, nossa colega aqui da Unicamp de CTI, no qual nós decidimos então interagir, fazer a interação entre o robô, os músicos e uma bailarina. Isso deu origem a um trabalho chamado Aural.
você tem a mediação da máquina, produzindo um algoritmo. No segundo nível, você tem este algoritmo sendo devolvido para o meio ambiente. E através dessa devolução para o meio ambiente, você tem o jogo de interatividade entre uma máquina, o robô e o movimento humano. Criando, então, dois níveis de mediação. O nível de mediação que é da própria máquina, que está navegando no meio ambiente, e outro nível de mediação, que é a mediação já sobre o suporte computacional do indivíduo criativo, realimentando o sistema. E todo esse sistema sendo visualizado, sendo percebido por um terceiro agente, que é um agente de visão robótica, uma visão robótica que vai localizar posições e também localizar certos aspectos sonoros que estão sendo produzidos pelos músicos. Bom, com isso, nasce também a necessidade de tentar buscar uma interação de um outro nível. Uma interação no qual, se o algoritmo pode ser controlado via paramétrica, com o suporte do corpo humano, o suporte do corpo das máquinas, por que não buscar uma interação em que o algoritmo é controlado pelo suporte das ondas cerebrais? Ou seja, utilizar as ondas cerebrais no mecanismo de performance, da mesma forma que os gestos humanos produziram o som através do berimbau, desse berimbau digital. Então, para nós foi interessante experimentar com essa experiência, Multimodal Brain Orchestra, em 2009, quando nós fizemos uma experiência no qual 4 músicos estão trabalhando a configuração sonora, ou seja, a configuração da performance, usando captura dos seus sinais cerebrais, e os algoritmos que controlam a saída do som estão sendo controlados em tempo real, mediados pelo processo de ativação dos sinais desses músicos. Os mecanismos envolvidos, eu acho que extrapolam um pouco o trabalho nosso hoje, mas basicamente eles estão trabalhando com um mecanismo muito conhecido, que é o potencial evocado por sinais na retina. Depois de um certo momento de excitação, a retina sendo excitada por uma frequência em torno de 3,5 a 4 Hz, existe um circuito mental que passa a vibrar, a oscilar na mesma frequência do estímulo externo. Portanto, você pode capturar esse estímulo externo e utilizar esse estímulo para controlar o sistema de composição musical do sistema de performance. O André, nosso conhecido, em homenagem a ele, pelo esforço. Então, eles recebem informação do regente e fazem a transformação dos estímulos gestuais do regente em respostas em tempo real, utilizando os brain caps. E tem um trecho também no qual a gente dá um certo grau de liberdade para que o André improvise na guitarra, colocando esse elemento humano de volta. Esse trabalho, a gente foi muito interessante porque nós podemos colocar junto várias teorias. A teoria do controle algorítmico, você tem o suporte algorítmico, você tem o segundo aspecto, que é o controle dos parâmetros frente a várias possibilidades, inclusive a possibilidade desse controle não ser feito via corpóreo, ser feito através do nível de controle das ondas cerebrais. Com isso, eu gostaria de encerrar a minha palestra citando um filósofo que há muito tempo me incomoda. E eu acho que devia incomodar todos vocês. Música é o prazer que a mente humana experimenta em contar, sem estar consciente de como. E Leibniz
ele sempre me coloca essa questão, as duas questões importantes aí. O prazer, que a mente humana é uma coisa de prazer, é uma coisa de entertainment, por outro lado, é uma coisa de experiência e é uma coisa de não necessariamente estar totalmente sincronizado, racional em função do trabalho que você está realizando. Por fim, eu acredito que o encontro da arte e da tecnologia deve necessariamente levar a uma desconstrução, mas uma desconstrução de ambos, tanto da tecnologia quanto das atividades humanas. Por quê? Essa desconstrução, esse aspecto criativo, esse aspecto lúdico, esse aspecto construtivo é essencial para o desenvolvimento da arte e da ciência. Muito obrigado.